Oi, gente do céu, a paz do Senhor. Olha só, você já parou para se olhar no espelho e se perguntou assim, quem sou eu de verdade? Você já parou para pensar que muitas pessoas hoje, elas se comparam através daquilo que elas veem nas redes sociais? E às vezes elas se acham insuficientes. Então, hoje, muitos adolescentes, eles estão com uma baixa autoestima por conta disso. No nosso programa, vamos falar sobre identidade, sobre a pressão de precisar ser alguém para ser aceito. Você não pode sair daí, o ADNews Teen começou e nós vamos falar sobre autoestima e identidade. Quem sou eu de verdade? Um assunto atual, necessário e que vai te ajudar a se enxergar da forma correta à luz da palavra de Deus. O ADNews Teen já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao ADNews Teen. Aqui a gente fala na linguagem do adolescente, viu? Tratando os assuntos reais, com verdade, fé e direcionamento divino. O tema de hoje é fundamental, é autoestima e identidade. Quem sou eu de verdade? Em um mundo que rotula, faz muitas comparações, né? Faz a gente sempre estar se comparando com o outro, sempre estar à procura de bons resultados. Muitos adolescentes, eles têm dificuldade de entender o seu valor, mas a luz da palavra, né? Ela nos ensina que a nossa identidade, ela não está no que fazemos, no que temos, mas sim em quem somos, no ser, gente, e quem somos em Deus. E para esta conversa tão importante, recebemos hoje dois convidados mais que especiais. Primeiro ele, o presbítero Timóteo. Pai Senhor, Maíra. Que Deus abençoe sua vida, viu? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui no ADNews Teens. Pai Senhor, queridos adolescentes, Pai Senhor, músicos, cantor Ben-Ami. E você que está em casa, é um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço ao nosso pastor presidente, também agradecer ao nosso coordenador evangelista Flávio Marques, coordenador da área 72, e mandar Pai Senhor para todo mundo da congregação ali em Novo Benfica. E também recebemos essa maravilhosa gente, nossa querida psicóloga Juliana. Amém. Para mim é um prazer estar aqui, né, com vocês nesse programa e creio que vai ser de bênção porque esse tema é muito importante. Pleníssima, minha gente, ela, tá? E estamos recebendo, né, pessoas muito importantes nesse programa, porque se não fosse vocês, o que seria de mim sem ti? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por terem vindo, por ter se disponibilizado hoje para estar aqui com a gente, aprendendo mais de Deus. Amém ou não amém? Amém! Eita, gostei! Tô feliz demais também em receber aqui o querido Kestin da Bereia, Ben e Anne. Que Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Amém, só disse amém. Amém. Tá tudo bem? Gostou de ter vindo? Tá gostando de estar aqui? É uma honra. Sim, Ai, meu Deus, que coisa linda. Vou fazer o coração. Tadã. Muito obrigada a esses músicos. Que Deus abençoe a vida de vocês por estarem aqui cooperando conosco, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, a nossa, eu ia dizer batalha de perguntas, mas não é batalha de perguntas, né? Porque eles vieram afiados e eles vão responder a gente tudo agora que a gente perguntar. Eles estão ali tremendo de medo, que eu sei. Porque, mesmo tendo qualidades, muitos dos nossos adolescentes, eles se sentem insuficientes e não tão bons o bastante. Muito bem, irmã Maíra. Essa pergunta é bem interessante, porque está relacionada à questão da autoestima. E o que é autoestima? É a forma como uma pessoa se vê, ela se reconhece, ela se valoriza ou desvaloriza. É a forma de se ver. E daí vem muitos outros conceitos, né? Como autoconceito, autoimagem, que está relacionado a isso. Então, não basta você ter qualidades, mas você precisa reconhecer as qualidades que tem. E muitos adolescentes têm essa dificuldade de reconhecer as qualidades que eles têm. E isso acaba dificultando no processo. A adolescência é uma fase bem conturbada, né? Acredito que todo mundo sabe. É uma fase em que há mudanças biopsicossociais, ou seja, muda o corpo,
muda o psicológico e muda as funções sociais. Então, aquele adolescente, ele deixa de ser criança e ele não é adulto ainda, mas ele está nessa fase de transição. Ou seja, essas transformações, elas acabam mexendo muito. Tem a questão hormonal que vai afetar, né? A mudança do corpo em si, ela vai trazer muitas confusões também. E tudo isso acaba mexendo com o adolescente. Aquele negócio do adolescente bater nas coisas é por conta disso, né? A coordenação motora. Você já viu que adolescente às vezes tropeça muito, ou bate muito nas coisas assim? Às vezes parece que eles não têm muita coordenação. Né? Eles estão em processo de amadurecimento de todos os sentidos, né? Então, assim, o cérebro está em processo de amadurecimento até os 25 anos. Então, percebam que até aí a gente vai perceber que vai ter até os 25 anos, escutou, né? Uma série de mudanças. E isso vai impactar no geral, tá? Então, essa questão das qualidades. Existe a questão do autoconhecimento. Então, a terapia, ela é tão importante porque ela vai justamente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai diminuir esses ruídos. Embora existam essas mudanças, mas você vai conseguir lidar de uma forma diferente com essa questão das mudanças. Por isso, a terapia é fundamental. Desde já vou deixar esse primeiro recado aqui, né? Eu escutei um rios que o pastor Ailton falou, ele falou, vá para terapia. Então, tá tudo certo. Eu também quero fazer outra pergunta também. Ai, meu Deus, esse tema no meu coração. Como saber quem eu sou de verdade? Quando todo mundo parece querer que eu seja alguém diferente. Juliana, porque fazer? Assim, né, os pais, por exemplo, sim, eles ficam, faça isso não, menino, não é assim não, menino. Eita, bem olhou, bem feio assim, ó. É desse jeito, menino, parece que nada que a gente faz tá certo. Então, como estar no mundo e ser do mundo, assim, né, ser do mundo, sem ferir o meu princípio, sem também ferir a minha identidade, os meus valores e a minha identidade. Pois bem, Mayra, como disse a irmã Juliana, a adolescência é uma fase onde a gente está numa transformação. E essa transformação traz alguns sentimentos, como o sentimento de incapacidade, de incompreensão. E tenho certeza que os adolescentes que aqui estão presentes podem testemunhar sobre isso. E isso acaba gerando nesse adolescente um certo complexo em tentar atender a uma expectativa daqueles que estão ao seu redor. Então, existe uma pressão na cabeça do próprio adolescente em tentar ser aquilo que ele acha que o mundo espera que ele seja. E, na verdade, o adolescente precisa ter a consciência que ele está numa fase de amadurecimento, de transição, e que ele está construindo a sua própria identidade. E é importante destacar que, para o adolescente cristão, ele tem um recurso muito rico, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, acaba nos ajudando a moldar o caráter que está em construção. E aí eu preciso entender que o adolescente ele é muito suscetível à influência. E por ser suscetível à influência, ele acaba se moldando a aspectos que fogem do seu padrão de comportamento, coisas que ele aprendeu com os seus pais, desde a sua criação da tenra infância, e que ele tenta mudar isso aí, não porque ele se vê daquela forma, mas porque ele entende que as pessoas precisam percebê-lo daquela forma para ele poder estar inserido em determinado grupo social. E é bom a gente destacar isso, que nós que servimos a Deus, nosso grupo social é o grupo que a Bíblia diz que a gente pertence. É o grupo dos cidadãos dos céus. E os cidadãos dos céus têm uma identidade que ela é diferenciada em relação aos demais. No sentido de que, se a Bíblia me diz princípios que eu devo seguir, é aqueles princípios que vão nortear a minha vida. Então eu preciso ter esta imagem, esse espelho, que é a Bíblia em relação a mim mesmo, entendendo que, claro, como ser humano eu sou autônomo. E essa autonomia me faz ser diferente. A senhora vai ser diferente da irmã Juliana. Por mais que ambas sirvam ao Senhor, a senhora tem a sua característica, ela tem a dela, personalidades distintas, e eu não posso tolher esse sentimento dentro da senhora. Então, eu quero deixar essa palavra para os adolescentes. Para você que está em casa, eu quero dizer que você é um ser autônomo. Deus lhe criou com identidade própria e você tem livre arbítrio. Ele precisa entender aquilo que ele precisa ser, independente daquilo que os outros pensam a respeito dele. Então, como ser humano, eu quero dizer para você que está em casa, Deus lhe fez com livre arbítrio.
Você tem poder de escolha. Você não é obrigado a se moldar aos padrões daquilo que os outros acham que você deve ser. Você precisa ter essa consciência que você deve ser aquilo que a palavra de Deus te diz que você deve ser. Glória a Deus. É aquela questão da autoestima. Aquela autoestima, né, que as pessoas têm. Ah, não, mas isso aqui que eu tenho é autoestima. Eu estou me valorizando. Uhum. E tem uma galera que faz assim, né? Aleluia, glória a Deus. Né? E tem essa autoestima exagerada e tem o orgulho, né? Que tá aí meio que às vezes embutido na autoestima. Como diferenciar, como eu saber que eu estou alimentando essa minha parte do meu orgulho e não é autoestima? Muito bem, essa pergunta eu acredito que é muito importante no contexto da igreja, né? Principalmente porque algumas pessoas às vezes ficam com medo de se afirmarem, de se sentirem inseguros, né? Porque às vezes, eu vou ser muito humilde, né? E tem medo até de dizer, não, essa é a minha qualidade, eu louvo ao Senhor, né? Já lidei com adolescentes que não dizem, né, se louvam ou se tem mais habilidade para dar uma palavra, para dar uma saudação. Então, às vezes, por confundir esse conceito. Então, essa pergunta aí eu achei muito importante. Então, o que é autoestima? É você se ver de maneira adequada com aquilo que você é. Isso é autoestima. O orgulho, gente, não tem nada a ver com autoestima, tá? O orgulho está muito mais ligado a uma questão de você humilhar o outro, se sentir superior, né? E a palavra de Deus vai trazer isso, né, presbítero? Sim. Que ninguém se sinta superior a ninguém, né? Nós não somos superiores, mas eu reconhecer aquilo que eu sou, isso não é orgulho. Entende, irmã Maíra? Eu ter a autoestima adequada, eu saber aquilo que eu sou, as qualidades que eu tenho. Eu faço muito no consultório com os adolescentes uma atividade, né? Quem eu sou, como eu me vejo no mundo. E eles têm muita dificuldade de dizer isso. Muitos não conseguem dizer quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. Isso é algo básico. Todo ser humano precisa ter esse autoconceito, né? Eu sou assim, eu sou mais acelerado, eu sou um pouco mais lento, eu gosto da calmaria. É tão fácil ver no outro, né? Isso. A gente identificar no outro, nossa, como fulano é carinhoso, como fulano é amoroso, né? E quando a gente vai pra gente... Essa autoanálise, ela se faz necessária. Eu preciso entender a minha personalidade. Isso. Os meus defeitos, as minhas qualidades. Então, é isso que a irmã Juliana falou em relação a você se afirmar. Eu tenho qualidade, todo ser humano tem qualidade. Né? Todo ser humano, ele é inteligente. Deus nos fez assim. A gente foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, Deus nos dotou de inteligência. E é bom destacar que existem diversos tipos de inteligência. Tem gente que diz, não sou muito bom na área de exatas, mas é muito bom na área de humanas. Então, ele tem esse forte de inteligência na área das ciências humanas. O importante é que eu preciso identificar quais são as minhas potencialidades, mas também entender quais são as minhas fragilidades, os meus defeitos e trabalhar em cima deles. E isso me permite ter uma autoestima saudável. Eu nem posso ter uma autoestima alta, porque vai beirar o narcisismo, certo? E nem posso ter uma autoestima baixa, porque eu vou entrar no complexo de inferioridade. A autoestima alta, né, que beira o narcisismo, a arrogância excessiva, eu me lembro de um texto, Provérbios capítulo número 16, versículo 18, eu até o trouxe na Bíblia, versão transformadora, eu acho muito interessante, que diz o seguinte: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então perceba que aquele que é orgulhoso, aquele que anda de forma excessiva em relação à sua autoestima, ele acaba indo por um caminho de destruição, porque ele vai afastar as pessoas dele. É o ponto de que tudo que eu faço é bom, eu sou o melhor, eu tenho um sentimento de grandiosidade e vou deixar todos que estão ao meu redor debaixo dos meus pés. E o adolescente passa muito por isso, porque sempre tem aquele adolescente que ele se acha mais importante que os outros, né? Ele se acha, me permita na linguagem de vocês, a última bolacha do pacote. Ele é a tampa da Coca-Cola. Então, perceba que... Eu acho que... Deve gostar, não sei essa linguagem. Esses adolescentes, eles acabam achando, né, que estão crescendo, que estão se destacando, mas na verdade estão afastando, estão repelindo os demais adolescentes por esse espírito de grandeza que ele acha que ele tem. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não é, irmã Maíra? Em relação a reconhecer quem você é, mas sem precisar diminuir ninguém por isso, né? Se achar, se sentir que não depende de Deus. Alguns até
pensam, né, em se desviar, em sair da igreja porque não depende de Deus. E não, né? O lugar mais alto que alguém possa estar é aos pés do Senhor. Então este é o melhor momento para que vocês busquem a Deus, conheçam Ele, né? Esteja ali aos pés dele. E Deus é aquele que mais vai nos valorizar, né? Embora às vezes você escute críticas, escute, né, às vezes palavras, pessoas que não acreditam em você, mas Deus é aquele que estará com você em todos os momentos. É porque então, tem muitos julgamentos, né, irmã? Muito. Assim, eu acho que na fase da adolescência é onde se tem mais julgamentos. E as pessoas, por exemplo, até na igreja mesmo, sim. Na igreja é hospital, né, gente? Igreja é hospital. A gente não escolhe, no hospital ninguém escolhe o medicamento que vai tomar, ninguém escolhe o exame que vai fazer. Chegou lá com a dor, tem que sair bom de lá. Senão vai ainda ficar internado. Mas é muito... Eu lembro que na minha fase de adolescência, eu gostava muito de cantar já, né? E as pessoas ficavam, não passa o microfone para ela, não. Então, tipo, eu passei por coisas que hoje eu entendo que eu digo assim, nossa, não tinha necessidade de eu passar por isso. Sim. Sabe? Se as pessoas, assim, tivessem essa entrada de conhecimento que vocês têm hoje e que as pessoas têm hoje. Então, eu achava até assim, eu ficava pensando na minha adolescência, eu não posso nem dizer que Deus me ama, porque eu não mereço o amor de Deus. Uhum. Eu não mereço o amor de Deus, gente. Então, Deus não me ama. Deus, eu só faço tudo errado. Então eu entendo também que tem muitos adolescentes hoje em dia que pensam dessa forma. Eu não posso nem dizer, será que eu mereço mesmo? E quando acontece uma coisa boa, será que foi porque ele quis mesmo? Ou foi uma coisa assim que tipo... Foi um acaso. Isso, entende? Então era isso que eu queria passar para eles. Passar para você também que está em casa. De dizer para você, gente... A primeira coisa que você tem que saber é o que eles estavam falando. Deus ama vocês. Deus ama você. Sabe? Você é merecedor da graça. Você é o plano da graça de Deus. Então, que a sua identidade possa ser reforçada através desse programa. Que você entenda melhor essa questão da sua autoestima, de saber quem você é, sobre sua personalidade, para que você possa conduzir melhor a sua vida e a vida do outro também, né? Com certeza. E a vida do outro. Outra coisa, quando a gente falha, a gente diz, meu Deus, falhei, começa a gente, os julgamentos, né? Dessa vez é nós mesmos. A autocrítica. Autoflagelação. Começa. Como lidar com isso, minha gente? Como saber que o erro não sou eu? Vou começar pela psicologia. Bom, acredito que todo mundo está sujeito a isso, porque a gente vai se avaliar, a cobrança vem de nós mesmos e das pessoas que nos rodeiam. Então, assim, errar é natural. E em relação a essa cobrança também vai ser algo natural que vai existir. Mas eu costumo dizer que a gente precisa ter uma barreira de proteção em relação a críticas que a gente vai ouvir muitas vezes, porque a maioria das críticas, elas são destrutivas. Poucas são as pessoas que vão lhe orientar, não é? Que vai dizer, olha, você errou, mas vamos por aqui. A maioria das críticas é dizer, você errou, né? E como se aquilo fosse uma sentença. Então, qual é a barreira de proteção? É o meu autoconhecimento. Aí eu volto lá para a questão da autoestima, tá? Quem sou eu? Um erro não define quem eu sou. Nós vamos ver exemplos disso na Bíblia, né? Sim. O próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, né? Então, assim, nós estamos sujeitos a errar, a termos momentos de fragilidade, como o próprio Elias teve momentos de fragilidade, teve momentos em pensar até em desistir da própria vida, né? E pedir a Deus, já basta ao Senhor, toma a minha vida. Então, nós estamos sujeitos a ter momentos de fragilidade, momentos que estaremos tristes, momentos de erros perante o Senhor. Mas o segredo é recomeçar, é pedir força ao Senhor para recomeçar e entender que a flexibilidade ela é importante, né? A gente ensina o que é certo aos nossos filhos, mas isso não garante que eles não vão errar. Isso. Eles vão errar e Deus é o nosso Pai, Ele sabe que nós estamos sujeitos a errar em algum momento. Mas o que é que eu preciso entender? Há perdão para os erros. E há um recomeço de Deus. O erro não é uma sentença. O erro não é um ponto final na sua vida, né? Há um recomeço do Senhor naquele momento que você errou. Eu lembro que na minha adolescência eu fiz algo e
E Deus, ele falou comigo, né? Dizendo a mim tudo que eu tinha feito, que ele não tinha se agradado daquilo. E eu chorei, e eu me arrependi. Eu disse, Deus, não me deixa errar. Porque muitas vezes a gente erra por imaturidade, por falta de orientação. Querendo acertar, às vezes vem de um lar. Meus pais não são evangélicos, então quem cresce num lar que não é evangélico é muito mais difícil. E Deus é aquele que me guiou, né? Até aqui na minha vida adulta, até hoje, onde eu estou aqui, com certeza Ele vai guiar você também. Que muitas vezes se sente perdido, se sente angustiado. Calma, né? Peça perdão a Deus, peça ajuda aos seus líderes e vai dar tudo certo. Deus, Ele vai guiar você até o propósito que Ele tem para cumprir na sua vida. Eu achei interessante a fala da irmã Juliana, e foi muito importante ela falar isso. Às vezes as pessoas olham para a gente que coopera com o pastor como liderança, né? Eu como presbítero, a irmã Juliana como esposa de um presbítero, o presbítero Tiago, meu amigo, lá de Goiânia, e acha que a gente é infalível, que nós não temos falhas, que nós não temos defeitos, e que lá atrás também teve algum percalço na nossa vida. E é importante a gente destacar isso, que todos nós passamos por essa fase da adolescência. Nós tínhamos os nossos traumas, nós tínhamos e temos os nossos defeitos, e eu preciso entender que a falha, ela é humana, irmã Maíra, irmã Juliana, queridos adolescentes, músicos, você que está em casa. Quando o ser humano pecou, a natureza caída, ela trouxe para dentro da humanidade essa pretensão, essa propensão a falhar, a errar. Prova é que em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, na Nova Almeida Atualizada, o proverbista diz o seguinte: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano perfeito, mas ele se meteu em muitos problemas. Eu gosto muito dessa tradução. Então perceba que Deus nos fez perfeito, mas por conta do pecado, nós agora somos tendenciosos a falhar, a errar. O exemplo que ela usou de Davi é um exemplo muito bom, porque Davi errou. Inicialmente não reconheceu o seu erro. Foi necessário Deus trazer o profeta Natan para dar a ele uma palavra de advertência. Davi caiu em si. E veja o processo. Davi ele não reconheceu, alguém foi usado por Deus, ele agora caiu em si, se arrependeu, pediu perdão a Deus, colheu o fruto, né, as consequências do seu erro. Mas Davi escreveu para mim uma das mais belas orações em forma de cântico da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51. Davi disse: Senhor, tu pode tirar a coroa, tu pode tirar o reino, tu pode tirar o dinheiro, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Então perceba que se eu porventura chegar a falhar, existe um Deus nos céus, que ao seu lado está o seu Filho Jesus Cristo. Porque senão a gente vai ter que rasgar a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Quando João, usado pelo Espírito Santo, disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. Perceba que a gente tem um advogado, que a gente não precisa pagar honorários para ele. Ele está ali sempre à disposição, intercedendo por mim e por você. Então, se porventura, você que está em casa, falhou, se você porventura errou, eu quero lhe dizer da parte de Deus, tem solução. Deus continua do teu lado. Deus continua cuidando de você. Então somente a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém. Essa conversa tá boa demais. Eu sempre aprendo muito quando vocês vêm, sério. Mas eu quero aqui deixar esse espaço aberto agora para bem, Anne, louvar, adorar a Senhor Jesus. Nós vamos adorar. Se tudo é teu, para onde ir se lá estás? Teu nome é o mais lindo nome que eu conheço. Diante
diante da tua glória estremeço, mas o pedido eu te faço agora. Derrame-me, Senhor, a tua glória, mas o pedido eu te faço agora. Derrame-me, Senhor, a tua glória. Tu és a razão, a inspiração, és a melodia, poesia da canção. Muda quem eu sou, se preciso for. Oh, me traz de volta, Senhor, primeiro amor. Enche-me, enche-me. Eu não vou permitir o mundo mais me seduzir. Enche-me, enche-me. Zero do meu eu e 100% mais de ti. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o pedido eu te faço agora. Derrame-me, Senhor, a tua glória, mas o pedido eu te faço agora. Derrame-me, Senhor, a tua glória. Tu és a razão, a inspiração, és a melodia, poesia da canção. Muda quem eu sou, se preciso for. Oh, me traz de volta, Senhor, primeiro amor. Tu és a razão, a inspiração, és a melodia, poesia da canção. Muda quem eu sou, se preciso for. Oh, me traz de volta, Senhor, primeiro amor. Enche-me, diga, enche-me. Eu não vou permitir o mundo mais me seduzir. Enche-me, enche-me. Zero do meu eu e 100% mais de ti. Enche-me, enche-me. Eu não vou permitir o mundo mais me seduzir. Enche-me, enche-me, Senhor, enche-me. Zero do meu eu e 100%. E você que acompanha o programa ADNews Teen, temos uma indicação do livro que precisa estar na sua rotina diária. A leitura, ela é uma ferramenta muito importante nesse processo de crescimento. Olha só essas bíblias que você encontra na Livraria Bereia. Nova Bíblia Viva Cross, capa dura, Nova Bíblia Escudo, capa dura, são modelos de fácil compreensão para você crescer no conhecimento e na graça de Deus. Adquira já a sua Bíblia na Livraria Bereia. O ADNews Teen volta já, não sai daí.
Nós estamos de volta e falar sobre autoestima, falar sobre identidade é falar da vida real dos adolescentes. Porque é nessa fase que começam as pressões, as comparações, as cobranças e no mundo que a gente tá, que tenta definir a gente o tempo todo, a grande pergunta continua, tá? Quem sou eu de verdade? E é com essa reflexão que a gente segue aqui no ADNews Team. O que é que eu faço da minha vida para não me encaixar nos padrões, nesses grupos que a sociedade quer me colocar? O que é que eu faço da minha vida? Conforme a gente já iniciou sobre esse assunto no último bloco, esse é um ponto muito delicado em relação à questão da adolescência, porque todo adolescente ele busca estar inserido em um grupo, né? É das necessidades emocionais, é estar inserido em um grupo. E muitas vezes há rejeição na escola, na vizinhança, na família, quando a família não é evangélica. Então, assim, de rejeitar você, né, de desdenhar, de rir de você. E às vezes o adolescente ele fica buscando se inserir ali de alguma forma para não ser excluído, porque muitos ainda não têm a maturidade emocional de suportar essa questão da exclusão. Que existe, gente. Eu não vou dizer que não vai existir, porque muitas pessoas só vão nos aceitar quando a gente faz aquilo que elas aprovam. E o adolescente cristão, ele vem numa contramão do mundo. Vocês vão ter pensamentos e ações diferentes. Então, isso é necessário que vocês tenham, né, pedir graça ao Senhor. É necessário que a gente peça muita graça a Deus para suportar as pressões, as exclusões nos lugares e que a gente não perca a nossa identidade. Às vezes a gente lê ali a história de Daniel e eu acredito que na adolescência isso toma forma real ali. Porque a gente vai ser excluído muitas vezes, né? Vão nos oferecer algumas coisas que a gente não pode provar. E aí a gente precisa estar firme no propósito, assentar no nosso coração de não nos contaminarmos com aquilo que o mundo vai nos oferecer. Não é fácil Então, não, hein? É muito difícil. Então, para isso, o adolescente precisa estar, né? Além de tentar buscar isso, ter esse autoconhecimento do ponto de vista da psicologia, de entender quem eu sou, de entender o porquê eu estou servindo a Deus, de entender a importância de me preservar na adolescência. Além disso, né, tem a questão espiritual também. Então, há uma guerra da questão psicológica, mas também há uma guerra espiritual muito forte. Então, pedir graça a Deus para suportar, para dizer não e para se preservar. E pedir ao Senhor que Deus lhe dê amigos. Não é? A irmã Maíra diz, né? Como é bom ser amigo de quem é amigo de Deus. Eu aprendi esse bordão com ela. E é muito bom, gente. E Deus, ele vai nos dar amigos. Deus vai dar amigos a vocês. Aqueles amigos que oram, aqueles amigos que buscam, aqueles amigos que intercedem, aqueles amigos que estão ali por vocês o tempo inteiro. E eu acredito que isso deve ser uma oração. Deus, me dá pessoas que me aproximem de Ti. Dá-me pessoas que me aproximem do Teu propósito em minha vida. E Deus é aquele que vai dar a vocês. Haverá o tempo do deserto, em que a gente busca amigos e não tem, é normal. Mas no tempo certo, Deus ele vai mandar amigos para vocês. Guardem essa palavra aí, você que está em casa. Deus é o Deus que conhece as nossas necessidades. E ter amigos também é uma necessidade emocional. E Deus ele vai dar amigos no tempo certo. Agora, amigos que sejam segundo o coração dele. E não aqueles que venham para nos afastar dele, né? E dos propósitos dele em nossa vida. É interessante isso que a irmã Juliana falou em relação a amigos. Perceba que, pegando um gancho, a sua citação de Daniel, ele, como todo ser humano, somos seres gregários, ou seja, fomos feitos por Deus para viver em sociedade, de forma social. Aquele que se afasta, que se isola, pode procurar que vai ter alguma patologia, vai precisar de alguma terapia, de algum tratamento, ele não está bem. Todo ser humano ele precisa conviver em sociedade. Então é natural, é inerente ao ser humano querer estar fazendo parte de um grupo. Não adianta eu dizer, não, é porque eu quero ficar aqui. Não, é porque eu quero ficar sozinha. Você já fica vendo assim esses sinais, porque, gente, não é normal. O isolamento é o primeiro sinal de que você não está bem. Justamente. Então, esse tipo de sintoma, ele é bastante exteriorizado, né? Então perceba que Daniel,
ele estava cativo na Babilônia enquanto adolescente. É só ler a história, você vai ver. A história e a Bíblia mostra isso. Daniel estava na adolescência, entre 15 e 17 anos, quando foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, ele estava num país distante dele, distante talvez dos pais, distante do sacerdote, distante do templo, mas Daniel tinha firmeza na sua identidade. E é isso que o adolescente precisa buscar ter, firmeza na sua identidade. Eu não estou falando de ser inflexível, mas saber quem de fato eu sou. Ser flexível nas horas em que apontem algum defeito meu, com críticas construtivas para que eu possa evoluir, para que eu possa melhorar, mas eu preciso ter firmeza da minha identidade, principalmente quando querem apontar algo que vá ferir a minha fé, que foi o que aconteceu com Daniel. Foi imposto pelo rei para que ele se alimentasse com alimentos que eram consagrados às divindades ali da Babilônia. Daniel entendia isso e disse, não, eu assentei no meu coração, não vou me contaminar. Só que até nesse momento Daniel não ficou só. A rede social de Daniel era bem pequenininha, só tinha 3 seguidores, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Ananias, Misael e Azarias, né? Usando os nomes iniciais dele. Mas Daniel, ele não fez questão de ter uma rede social grande. Ele só queria estar junto de quem estava junto de Deus. E é isso que a irmã Juliana falou. Se você tiver poucos amigos, mas forem amigos crentes, fiéis ao Senhor, é o que basta, é o suficiente. Porque se você tiver que ser influenciado, vai ser uma influência positiva, que vai te aproximar para ficar mais perto de Deus e vai te fazer ser mais santo, ser mais puro e ter mais comunhão com o Senhor. Que você seja o influenciador. E não influenciar. Não influenciado. Porque, você já sabe, né? Temos pergunta na plateia. Não é? Júlio César, cadê ele? Eu. Amém. A minha pergunta é: como eu posso descobrir meus talentos e habilidades sem me comparar com os outros? Boa. Muito Sem bom. comparação. É muito complicado a gente não se comparar hoje em dia, é ou não é? É verdade. A rede social é automático, né? A gente olha lá, a gente já está se comparando. É verdade. Eu vi a irmã Juliana lá em Portugal, eu estava querendo ir. E assim, isso é muito interessante, né? O adolescente, eu vou falar para adolescentes cristãos, que é o nosso público principal aqui. E Deus, Júlio, é o Deus que revela aquilo que Ele tem na sua vida. Desde criança, Deus me dizia aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, mesmo sem ter muita maturidade ali, né? Sem a gente entender direito a complexidade, o que é que Deus tem na nossa vida. Eu já fui um adolescente que cantei nesse grande coral de adolescentes, saí do congresso de adolescentes, onde Deus me fez muitas promessas. E hoje eu vejo o cumprimento dessas promessas na minha vida, há mais de 13 anos atrás, né? E eu creio que o Deus que a gente serve é o Deus que direciona a gente naquilo que a gente tem. Então, se é cantar, Deus vai mostrando se você tem o dom de cantar, que não é o meu caso, né? Mas quem tem, né, bem, desde criança a gente já vai vendo e Deus ele vai investindo na sua vida. Deus ele vai falando aquilo que Ele tem para você. E desde muito criança, né, a minha dirigente da campanha me dava oportunidade para dar uma saudação, né, venha cá, e mesmo muito tímida, eu era muito tímida. Eu dava um versículo e corria, né, como a maioria dos adolescentes fica ali com muito medo. E eu dizia, meu Deus, por que alguém está investindo em mim? Eu tão tímida assim, eu sem muita base, sem entender direito o que era a Bíblia naquele momento. E eu tenho certeza que se você buscar e pedir a Deus o direcionamento dele, Ele vai lhe guiar. Ele vai lhe orientar naquilo que Ele tem na sua vida. Então, tudo aquilo que Deus me falava quando eu era adolescente, eu vivo hoje. Né? Deus me falou que eu me casaria com um obreiro e assim foi, gente. Né? Deus me falou que iria me usar na obra dele e assim Ele tem feito. Então, o Deus que promete a você, Ele não erra, Ele não falha. Glória a Deus. Né? Deus me conduziu a Esteadeb, que é a nossa escola de teologia, e hoje estou aqui formada também em teologia para a glória de Deus. E isso eu senti na adolescência, não foi depois de adulta. Eu, quando entrei na faculdade de psicologia, mas meu desejo já era estar na Esteadeb. Então, quando eu terminei a faculdade de psicologia, que casei, 1 mês eu já entrei na Esteadeb. Porque eu sentia o direcionamento do Senhor. Então, eu digo a vocês, busquem, se dediquem naquilo que Deus tem na vida de vocês. Se é na música, né? Busquem uma escola, busquem alguém que vai ensinar a vocês um instrumento, busquem se aperfeiçoar. Se é na palavra de Deus, busquem, né?
E eu tive líderes, eu não tinha pessoas em casa, mas eu tive líderes que me orientavam. Busque, irmã Juliana, busque que Deus ele vai lhe dar, Deus ele vai lhe orientar. E Deus ele faz. Então, tudo aquilo que você tem como habilidade, como talento... Irmã Juliana, mas eu não tenho talento nenhum, mas tenho. Talvez você ainda não descobriu, mas você tem um talento, você tem uma habilidade e, com certeza, no tempo certo, Deus ele vai aperfeiçoar isso na sua vida. Agora esteja de coração aberto para receber os propósitos dele. Eu recebi. Quer acrescentar alguma coisa, presbítero? É difícil acrescentar depois da fala da Juliana, né? Mas só fazendo um adendo à fala dela, complementando, Sim. todos nós, como ela falou, temos habilidades, certo? Todos nós temos talentos. Talvez ainda você não tenha descoberto qual é o seu. E isso me faz lembrar do caso de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés lá no monte em Horebe, Deus chama Moisés para uma missão. Todos nós temos uma missão. Nenhum de vocês, nenhuma das senhoras, nenhum de vocês, você que está em casa, nenhum de nós somos obra do acaso. Todos nós somos um projeto especial de Deus. E por isso estamos nessa terra. Deus fez um propósito para cada um da gente. E Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, aparecendo para ele na sarça, se revelando para ele, disse: Moisés, o meu povo está orando, está chorando, está sofrendo, e eu desci para livrar o meu povo. E eu vou te usar. E aí Moisés diz: mas eu, Senhor? Aí Deus disse: você, e eu vou ser contigo. E vou te dar sinais de que eu serei contigo, porque Deus nos dá sinais de que Ele está com a gente. E aí Deus deu alguns sinais para Moisés de forma miraculosa, mas ainda assim eu acho interessante que no capítulo 4, versículo de número 10, diz o seguinte, a palavra de Deus: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E aí Deus pergunta: Moisés, quem fez a língua do homem? Quem fez a boca do homem, Moisés? Fui eu que fiz. Mas Moisés continua retrucando com Deus, porque às vezes a gente é assim, principalmente adolescente. Mas, Senhor, eu não tenho condições. É para mim mesmo? Sou eu mesmo? E aí Deus ele chega a se irritar, me permita usar essa expressão, né? Usar antropomorfia para junto daquilo que a gente está falando. Deus ele se irrita e diz: ô Moisés, tu está falando de Arão, teu irmão? Eu sei quem é Arão, Moisés. Foi eu quem criei Arão. Eu quero te dizer que eu estou te chamando, porque eu conheço a tua capacidade. Arão é bom, eu vou usar ele também. E aí tem um detalhe: o que Deus tem na vida da senhora é da senhora. A irmã Juliana, me permita, querendo ou não, Deus vai fazer na sua vida. E vice-versa. E a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade, porque tem adolescente que fica irritado, porque fulaninha cantou bem, a igreja glorificou, o povo se alegrou e fica chateado com isso. Na verdade, eu tenho que me alegrar, porque Deus está usando a minha irmã para a glorificação do nome dele e pode me usar também. Então perceba que eu preciso ter essa consciência. E aí Deus disse: Moisés, eu vou te usar e eu vou usar Arão. Mas esse propósito é contigo e é para ti. Nem todo mundo é Moisés e nem todo mundo é Arão. Não é? A senhora é uma filósofa. Olha só, a gente hoje pensa: tenho que andar arrumada, principalmente as mulheres. Falar por nós. É ou não é? Tem aquele creme que tá bombando, tem aquele negócio no cabelo que estão fazendo que a gente quer fazer também, tem aquele sapato que tá em alta, tem uma saia com estilo, né? Que a gente quer usar. É importante cuidar da aparência e até onde saber que não estou cuidando da minha aparência porque o outro... para o outro, né? Não estou cuidando da minha aparência para o outro. Até onde saber? Onde é que está esse limite? Como eu, sabe? Opa, cadê? Por que eu fiz isso? Porque, sabe? Fugiu da minha identidade. Sim. Quando é que eu sei que isso está acontecendo? Quando é saudável e quando não é? Muito bem. Essa pergunta é muito importante nos dias de hoje, né? Então, o que é que eu vejo? Às vezes, o que motiva a pessoa a ter aquela mudança. Então, eu já conversei com jovens na igreja, adolescente, né? Eu quero fazer isso no meu cabelo, tia. Eu quero fazer isso no meu cabelo. Eu disse: mas você viu isso aonde? Foi uma blogueira que eu vi que fez isso, né? Ah, foi tal pessoa que fez isso, tal pessoa que fez aquilo. Então, perceba, isso, né? Essa identidade, essa nova identidade que você quer ter vai te afastar de quem você é. Entende, irmã Maíra? Então, eu acho que a gente precisa
Na palavra do Senhor vai falar que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Sim. E a simplicidade fala de naturalidade, de ser quem você é. Não é que a mulher ela vai deixar de se cuidar, tá, gente? Porque tem gente que confunde esse versículo. Ah, Jesus disse que é para a gente ser simples, então vamos ser simples. Não, a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar do nosso cabelo, a gente precisa estar, né, apresentável, né? Vestir aquela roupa bonita, chique. Eu visto Maíra. Eu gosto. Mas tudo no limite. E o Espírito Santo é aquele que vai lhe dizer o limite. A gente sabe aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Eu percebo que hoje, eu estou trazendo para cá, mas depois eu vou fazer uma pergunta ali para o presbítero, viu? Que eu já estou aqui, ó, na ponta da língua. Mas é mais feminino esse negócio. É, né? Mas eu percebo que hoje não tenho problema com isso. Porém, eu percebo, o cabelo já não é da pessoa, os dentes já não são das pessoas, não é aquele dente que Deus criou, sabe, para aquela pessoa. O rosto já não é daquela pessoa, não é, sabe, os filhos até estão nascendo e a gente diz, será que era daquela pessoa mesmo? Porque o filho não está parecendo com a pessoa. As unhas não são mais, os cílios não são mais, então tipo, que realmente... Quem é você? E na adolescência há uma distorção da autoimagem. Tá, gente? Isso é um ponto muito importante a ser falado. Há uma distorção porque você está em construção. Então, isso causa uma bagunça, muitas vezes, na mente do adolescente. Quem sou eu? Né? O cabelo tem uma transformação porque há uma mudança hormonal. Sim. Então, o cabelo, às vezes, né, de algumas fica mais cacheado ou fica mais liso. Isso já vai promovendo uma mudança ali. Mas é muito interessante que você entenda o Deus que Ele criou, da forma que Ele lhe criou. A gente vai ajustar, a gente vai aperfeiçoar alguma coisa aqui ou ali, mas nada que seja extravagante, nada que fuja do natural, porque aí você vai deixando de ser você. E isso é algo muito perigoso, não é? As pessoas olham, e será que nós estamos refletindo a imagem de Cristo? Quando alguém olha para mim, diz que eu sou seguidora de Jesus, não é? Quem é a minha referência? Isso é um ponto muito importante. Porque a partir da sua referência, né, é a forma como você vai se vestir, é a forma como você vai se comportar. Né? Eu tenho uma pessoa que é minha referência, né, a minha dirigente, e minha avó também foi minha referência por muito tempo. Então, muitas das coisas que eu vou fazer hoje, eu lembro do que ela me dizia. Né? Use a blusa assim, né? Vá para a igreja assim. Use um pozinho, que na adolescência eu nem gostava de usar nem pó, nem base, nem nada. E ela dizia, use um pozinho para você ir com a pelezinha assentada. Meu Deus. E é a minha referência. Né? Eu vejo coisas que a gente vai incorporando. Então, tenham boas referências. Tenham pessoas que você se espelhe e diga assim, eu quero me vestir como aquela pessoa. Não é uma cópia, tá, gente? Nem comparação. Mas a gente precisa ter uma boa referência, né? Porque isso vai ser importante para o nosso comportamento. Eu tenho me policiado bastante também nessa questão, porque as pessoas já não querem mais a estrutura capilar, a estrutura de cabelo delas, elas não querem mais. As pessoas não querem os cílios do jeito que estão, as pessoas não querem as unhas do jeito que está, as pessoas não querem nada. Verdade. Então, tipo, eu quando eu tenho visto, eu digo... Mas essa pessoa, ela aceita o que ela realmente é? Ou ela está colocando... Sabe, eu sempre fico pensando em post-its. A pessoa fica rotulando. Tipo, pega algo... Ai, teus dentes, não gostei. Ah, eu vou trocar de dentes. Ah, eu não gostei do teu perfume. Troca de perfume. Tem 10 perfumes, mas troca porque fulaninho disse que não gostou. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado em quem a gente vê, porque às vezes a gente está em perfeito estado e a gente se bagunça todinho somente por conta de um vídeo. E pela busca da aprovação. Isso. Que é algo que está muito em alta hoje, né? Eu busco ser aprovada pelas pessoas e não estar satisfeita com aquilo que eu sou. Então eu até vi uma imagem essa semana, né? Você não é todo mundo. Minha mãe já dizia. Então, a gente precisa entender isso, né? Eu não preciso estar no padrão do mundo para ser aceita. Eu preciso ser aceita primeiramente por mim e segundo pelo Senhor. Agradar ao Senhor deve ser o nosso objetivo, não agradar ao mundo, porque senão a gente se perde. Ó, eu quero aproveitar aqui e puxar ali, ó.
para o presbítero. Ufa. Já para ele entrar com uma reflexão sobre isso, porque a gente já está finalizando. Já, irmã Maíra. Ó, Vem tá fazer vendo? o sou eu hoje. Mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente essa ideia de como estar com a identidade firmada, segura, sabe? Para a gente passar por isso, de forma que a gente não sinta muito essa tempestade, sabe? Dentro da nossa cabeça, enfim, dentro do nosso ser. Sobre fé e identidade, segura e firme. Pois bem. Irmã Maíra, veja só. Eu preciso entender que, a exemplo de José, como adolescente eu posso passar por adversidades, mas isso não vai definir quem eu sou e nem vai frustrar os planos de Deus ao meu respeito. José, ele conseguiu ser firme em relação à sua identidade, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, sendo levado para ser escravo no Egito, mesmo sendo caluniado e jogado dentro do cárcere, e ainda assim José, ele foi seguro em relação àquilo que ele era. A prova é tanta que no que diz respeito a essa questão, por exemplo, da aparência, José, ele era um jovem bonito. A prova é que a sua beleza natural, diga-se de passagem, chamou a atenção da mulher de Potifar ao ponto de ela desejar José. Mas José não deixou se corromper por conta disso. Então José, ele se aceitava como ele era, ele entendia que ele era um jovem bonito à luz de Deus, ainda que não tivesse a aprovação dos outros, e nesse caso ele tinha, mas José, ele não negociou a sua fé. E é isso que eu quero falar para você que está em casa, para vocês que estão aqui no estúdio. Você não pode negociar a sua fé diante daquilo que os outros acham que você deve ser. Você deve ter firmeza na sua identidade, tendo e guardando os princípios exarados na palavra de Deus, entendendo que Deus lhe fez de forma especial. Você é belo diante de Deus. Você é bela diante de Deus. Deus te aceita da forma que você foi feito, porque foi Ele quem te formou. Você não precisa negociar os seus princípios e os seus valores. Não deixe-se ser influenciado por aqueles que estão nas mídias sociais e que não têm nenhum padrão, nenhum modelo para trazer para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o teu maior modelo. A palavra de Deus é o teu guia. O Espírito Santo é aquele que conduz a tua vida. Se você tiver essa consciência, você vai se aceitar como você é, você vai guardar a sua identidade e vamos juntos chegar no céu. E se você que está nos assistindo tem se sentido muito perdido, confuso, sem saber quem é realmente de verdade, saiba de uma coisa, você não é definido pelo que os outros falam ao teu respeito, pelos padrões que o mundo colocou em você, nem muito menos pelos erros que você cometeu. A sua identidade, ela está em Deus. Ele que te criou. Ele que sabe quem você é. Você tem propósito, você tem valor e você tem o amor de Deus. Eu quero que a gente ore juntos. Vamos lá, presbítero. Vamos orar, irmã Maíra. Quero lhe convidar, você que está em casa. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença, te louvar pela vida do nosso pastor presidente, te louvar pela vida do evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, a toda a equipe, Senhor, que está trabalhando no estúdio, ó Pai eterno, a tua filha, a irmã Maíra, a irmã Juliana, os adolescentes aqui presentes, aos músicos, sim, Senhor, aos teus filhos que estão em casa. E eu quero pedir ao Pai eterno a tua bênção sobre a vida de cada um deles e rogar em benefício daquele que está passando por conflitos de identidade. Deus, que eles possam receber agora da tua parte um toque no seu coração e na sua mente, para que eles possam compreender, Senhor, que Tu os formastes, a Tua imagem e a Tua semelhança, e que eles são, ó Pai eterno, obras-primas da Tua criação. Ajuda-os, Senhor, a ter firmeza na sua identidade, a não deixarem serem levados pelas influências mundanas e que eles possam guardar a fé em Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso AD News Team de hoje. E eu quero ser muito, muito, muito grata a Deus pela vida dos nossos convidados de hoje. Presbítero Timóteo, que Deus abençoe sua vida. Amém, irmã Maíra. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a você que está em casa nos acompanhando. Mais uma vez, manda a paz do Senhor para todos da área 72, aqui representado por algumas adolescentes. E mandar a paz do Senhor e um beijo para minha amada esposa, irmã Thalita, para os meus filhos Pedro e Rebeca e para toda a congregação ali em Novo Benfica.
E eu tenho certeza que ele ficou com vontade de convidar o pessoal para ir para a consagração. Já que a senhora falou, todo sábado, de 8 ao meio-dia, a consagração. Tá vendo? Irmã Juliana, psicóloga, doutora Juliana, Deus abençoe sua vida. Eu sou muito grata a Deus pela tua vida. Amém. Para mim é um presente de Deus estar aqui, né? Muito feliz por esse programa que foi tão proveitoso, né? Gostaria de agradecer a Deus, ao nosso pastor, o presidente, que tem essa visão de tratar esses temas aqui, né? Muito importante, né? A toda a Rede Brasil que nos recebe tão bem aqui, ao nosso pastor Joab Fortunato, ao meu esposo, o presbítero Tiago, e toda a congregação ali em Frutapão. Deus abençoe vocês. Frutapão é bom, hein? Quero agradecer a vocês, os nossos adolescentes que foram convidados hoje, que se disponibilizaram para chegar aqui. Gostaram do programa? Sim. Eita, que coisa boa. Estão convidados para a próxima vez, tá bom? Não estão cansados, não estão cansados. Muito obrigada aos músicos, ao Ben, e nós vamos ficar com louvor, não é? Que Deus abençoe sua vida. Bem, muito obrigado por ter vindo e vamos embora adorar a Deus. Eu não vou temer e nem questionar, Deus, o que tu tens pra mim. Sei, não vais falhar e nem se frustrar, mesmo que pareça que deu errado, e mesmo o vento soprando o contrário, do céu eu sei que vem a provisão. O controle está em suas mãos. Ninguém frustra, por mais que se pareça absurda. Do céu eu sei que vem a provisão. Quem prometeu é o Deus de Abraão. Deus proverá, Deus proverá aquilo que eu não consigo ver. A minha fé me fará alcançar. Deus proverá, Deus proverá o que meus olhos não conseguem ver. O sobrenatural Ele fará. Oh, aleluia! Será que você pode adorar ao Jeová Jireh, o Deus provedor? Ele está cuidando de você. Aleluia! Sem ajuda, por mais que se pareça absurda, do céu eu sei que vem a provisão. O controle está em suas mãos. Ninguém frustra, por mais que se pareça absurda. Do céu eu sei que vem a provisão. Quem prometeu é o Deus de Abraão. Deus proverá, Deus proverá aquilo que eu não consigo ver. A minha fé me fará alcançar. Deus proverá, Deus proverá o que meus olhos não conseguem ver. O sobrenatural Ele fará. Oh, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, descansa. Deus proverá hoje, amanhã e sempre. Aleluia! Deus proverá, Deus proverá aquilo que eu não consigo ver.